Então, se ele está atendendo a tal da turbidez menor que meio e não tem coliforme na água, o cara já está soltando rojão. Então, ele não está nem preocupado se tem carbono se transformando, se tem cianotoxina, que a análise é a cada 6 meses que ele tem que fazer. Às vezes está passando tudo isso e ele chama de água potável. Agora, esse problema aqui já é mais gritante, por quê? Quando a gente tem, principalmente em 2014, a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários clientes aqui no estado de São Paulo, por causa da estiagem que aconteceu. E os mananciais, porque ficou uma estiagem prolongada, ficaram muito contaminados, muito concentrados. Então, estava parecendo realmente, não deixou de ser água, era esgoto bruto entrando nas estações. Então, além desses problemas que eu já mencionei para vocês, o caso do nitrogênio amoniacal impacta diretamente na operação das ETAs, porque começa a não ter residual de cloro na rede. Forma o cloro combinado. Então, isso aqui é um gráfico do breakpoint, quando você tem nitrogênio amoniacal e está oxidando o nitrogênio, a NO2 e a água, usando o cloro, que se chama oxidação ao breakpoint. Então, você tem uma curva ascendente, que você forma, o cloro combina com o nitrogênio amoniacal, formando as monocloraminas e dicloraminas e tricloraminas. Depois, você continua aumentando a dosagem de cloro nesse eixo. Você começa a ter uma oxidação desse cloro combinado formado, até que, a partir de um ponto, começa a ter o cloro livre disponível na água. Essa dosagem aqui, a gente chama de dosagem de cloro ao breakpoint. E o que acontece quando você tem a formação do cloro combinado? Você, primeiro, além de perder o poder de inativação de patogênicos, que com o cloro já não era uma maravilha, com as cloraminas piora muito o poder de desinfecção, então você fica com uma água mais sujeita a riscos sanitários na rede, fora o problema do gosto desagradável e o odor das cloraminas na água. E outra, a portaria exige um máximo de nitrogênio amoniacal e um máximo de cloro combinado também, limitados em 4,5 cloro combinado e 1,5 de nitrogênio amoniacal na água distribuída. Então, o que aconteceu com as ETAs nessa época era que o pessoal tinha, no máximo, condições de dosar esse trecho ascendente. Então, na hora que a água ia para a população, ainda tinha um residual de nitrogênio amoniacal e o cloro combinado ao invés do cloro livre. Então, a água fica realmente sujeita à contaminação. Então, do que a gente viu desses mananciais, principalmente nessa época dessa estiagem prolongada, concentrações elevadas de nitrogênio amoniacal na água, elevadas de carbono orgânico total, então uma sopa de microcontaminantes que a gente não faz nem ideia do que tem ali, concentração elevada de metais também, e aumento da densidade de patogênicos. Como tratar isso numa ETA convencional, gente? Esse que é a questão. Então, quando a gente fala em água, não estou falando em reuso, Então, focando que aqui não é reuso, depois no final vocês vão ver que o foco vai ser reuso. Mas quando a gente fala em água, existem aqui algumas alternativas do que se faz hoje em termos de tratamento. Então, aqui é o tratamento convencional, água bruta, passa pela coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtração descendente, desinfecção com cloro, flúor, estabilização e é chamado, então, de tratamento convencional. E tem as outras opções. As filtrações diretas, a separação por membranas, que tem algumas ETAs hoje que já estão começando a usar as membranas de ultrafiltração, filtração em múltiplas etapas e só filtração lenta. O que nós temos hoje, então, no Brasil, para tratamento de água de mananciais superficiais, é esse caminho aqui, geralmente com decantadores. Então, vou passar rapidinho aqui, só para quem não sabe o que é uma ETA convencional e nunca teve oportunidade de ver. Então, essa aqui é a ETA do Guaraú, lá em São Paulo. A vazão de projeto dela é de 36 metros cúbicos por segundo, ela que trata a água do Cantareira. Então, é coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Tratamento convencional com decantadores. Aqui são os decantadores, aqui floculadores e a parte de bateria de filtros. Então, só para ter uma ideia, 36 mil litros por segundo, tem noção de vazão também, abastece mais ou menos 10 milhões de pessoas, para ter uma ideia de escala.
Aqui é uma ETA também convencional em São Carlos. Então, você tem aqui os floculadores, os 3 decantadores convencionais, aqui 7 filtros com taxa constante só de areia. Aqui é uma ETA de flotofiltração em Curitiba, 4 metros cúbicos por segundo. Só para mostrar para vocês o que existe hoje no tratamento de água no Brasil, em alguns casos. E até fora do Brasil também. Aqui é uma filtração direta, descendente em linha na Colômbia, de 11 metros cúbicos por segundo. Isso aqui é em Bogotá. Então, aqui só coagula e filtra no sentido descendente. Aqui a ETA de Brasília, que é uma filtração direta descendente com pré-floculação, 6 metros cúbicos por segundo. Então, coagula e também filtra, pré-flocula e filtra no sentido descendente. Aqui uma filtração direta ascendente em Manaus, que trata a água do Rio Negro. Coagula e filtra no sentido ascendente. Porto Nacional no Tocantins, que é uma dupla filtração. Coagula, filtra ascendente, filtra descendente. E aqui uma filtração em múltiplas etapas na Colômbia, uma ETA pequena, 25 litros por segundo, em que nós temos uma sequência de filtros e não é usado coagulante. Então, nesse tipo de tecnologia, em que você tem a formação da camada biológica aqui no topo da areia, do filtro lento, você não necessita do uso do coagulante para a produção de água potável. E as membranas, né? Então, no Brasil ainda não tem nenhuma ETA para abastecimento público com uso apenas das membranas. Eu sei que tem um adendo da Sabesp, que está hoje tratando 500 litros por segundo na ETA, acho que é Rio Branco, mas o resto da ETA é de flotação. E sei que tem uma outra ETA da Sabesp que tem, acho que, membranas dentro dos decantadores. Depois eu até confirmo isso com vocês. Mas aqui é um caso na Austrália, em que foi feito a ETA pensada em skids já de ultrafiltração para a produção de água potável. Uma concepção totalmente diferente das outras que eu já mostrei para vocês. Então, independente, pessoal, do que eu tenho aqui, da tecnologia, eu tenho que hoje, no Brasil, produzir uma água que atende a portaria 2.914 do Ministério da Saúde. E aí o que eu quero falar para vocês aqui hoje é que não necessariamente vocês têm uma água segura ao atender a portaria. Então eu vou mostrar alguns estudos de caso para mostrar para vocês como nós estamos. A tecnologia ela tem que ser escolhida em função da qualidade da água bruta e da comunidade e também da geração de resíduos. Então, esse primeiro estudo de caso é uma ETA de 550 litros por segundo aqui no interior de São Paulo. A ETA foi construída na década de 70 e nunca foi dado nenhum tipo de manutenção nessa estação, tanto que ela está com a parte estrutural dela inteirinha comprometida. Ela abastece mais ou menos 50% da cidade, em torno dos seus 200 mil habitantes. Então, vocês imaginam uma ETA que está praticamente em colapso e abastece 200 mil pessoas. É uma ETA convencional. Então, vocês estão vendo aqui a captação no manancial. Existe uma barragem. E depois aqui são os floculadores. Aqui os filtros. Então, atende aí, 200 mil pessoas. E em 2014, também em função da estiagem prolongada, o manancial eutrofizou, com certeza devido a aportes, né, de nutrientes a montante, e essas microalgas e cianobactérias foram carreadas para a tal da ETA convencional. E aí esse é o efeito na ETA convencional, a tendência desse floco formado de flotar. Vocês estão vendo os decantadores que servem para remover os flocos por sedimentação. O lodo é para ser retirado na parte de baixo, ser acumulado no fundo do decantador. E vocês estão vendo aqui um tapete de lodo formado em cima dos decantadores. E todo esse material sendo carreado depois para os filtros.
E os filtros, gente, é a única barreira numa ETA convencional, é a principal barreira sanitária que a gente tem. Então, a hora que você carrega esse tipo de material, que era para ser removido nos decantadores para os filtros, você começa a ter fenômenos indesejáveis nos filtros, como a ocorrência do transpasse, que é o aumento contínuo da turbidez, quando o filtro não consegue mais reter essas impurezas, além do encurtamento gritante da carreira de filtração. E a hora que você tem o transpasse, a gente brinca que passa até cobra. Então, aí você tem uma água, de novo, risco sanitário aumentado e muito. E nesse caso específico também, a gente identificou os gêneros, né, então cianobactérias, apareceu o cilindro Permopsis, ó, então 2.763, não é tão expressivo o número, mas ela estava ali, né, uma cepa potencial, organismos potencialmente que liberam as cilindropermopsinas que são tóxicas. E aí a gente mediu, então aqui que eu começo a chamar a atenção para vocês. Carbono orgânico da água bruta, 24. Carbono orgânico da água filtrada, 15 miligramas por litro, gente. 15 miligramas por litro, e vocês têm ainda 1.000 células, inclusive da cilindropermopsis, saindo na água filtrada. Só para vocês terem noção do que é uma água potável, hein? Então, eu reforço aqui para vocês, água com turbidez de meio, saindo com carbono orgânico de 15 miligramas por litro. No Brasil, não fala na nossa portaria, não se fala nada sobre carbono. Na EPA, nos Estados Unidos, eles recomendam 2 miligramas por litro na água filtrada, quando é feita a desinfecção com cloro. E mais uma outra tabela em porcentagens de remoção em função da alcalinidade. Mas lá, quando eles propõem esse valor de 2, eles estão falando em água. Em alguns casos aqui, vocês vão ver que a gente não está tratando água, a gente está tratando esgoto. Então, no caso do esgoto, se a gente está realmente fazendo um reuso indireto, esse valor aqui, conforme orientações de reuso de países que já praticam isso já há algum tempo, eles objetivam a produção de água filtrada com carbono menor que 1. Para depois injeção no aquífero, que é o tal do buffer ambiental, para depois ser usado para reuso. A gente está distribuindo água com carbono de 15. Deve ser uma sopa de toxinas, né? E aqui mostra, então, aí depois eu acho que tem a parte de subprodutos também, aqui. E aí, simulando a desinfecção no laboratório, essa sopa de carbono de 15 miligramas por litro, submetido à dosagem de oxidação com cloro e uso também de carvão ativado, a gente formou aqui só com o cloro sem carvão, olha, 16 miligramas por litro a demanda de cloro, em função dessa quantidade de carbono na água. Formamos aqui 219 só de dicloro ácido acético. O somatório dos 9 é limitado em 0,08 miligramas por litro. Só aqui já tem 0,2, mais 0,2. Então, isso aqui já ultrapassou o valor máximo de ácidos holacéticos permitidos na nossa portaria. Porque essas microalgas, então, são precursores da formação desses organismos quando em contato com o cloro. E no caso de reforma dessa ETA, que é o que a gente está em andamento lá no meu escritório, o que dá para fazer, pessoal? Infelizmente, a gente tem o fator dinheiro, que isso é levado em consideração, não deveria, mas é levado. O certo seria abandonar essa ETA e construir uma outra ETA, já prevendo tecnologias que não lisam esses organismos e liberam essas toxinas. Então, poderia ser uma flotação ou uma dupla filtração, mas não tem dinheiro, então a gente faz o quê? Projeta uma pré-oxidação com oxidante que forma menos subprodutos, projetamos uma unidade de adsorção e monitora para ver o que acontece. Infelizmente, o que tem de dinheiro para investir numa reforma dessa não permite o uso de membranas, outros oxidantes, que poderiam deixar uma água mais segura.